Nesse vídeo eu vou ser bem claro, bem objetivo, vou te falar aqui 5 motivos para você começar a investir nos Estados Unidos. Será que vale a pena a gente deixar todo o nosso patrimônio aqui no Brasil, que é um país emergente, que sofre muita inflação, que tem uma política que é conturbada? Bom, vamos ver isso, vamos ver esses 5 motivos para quem sabe lá no final você começar a investir nos Estados Unidos. Me chamo Tomás Xavier, eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, para te ajudar a ser um investidor melhor. E seja bem-vindo aqui ao canal, eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira e também no sábado, são 2 vídeos por semana para trazer conteúdos aqui para que você enriqueça no longo prazo. Então, bora lá, sem enrolação, vamos para esses 5 motivos para você começar a investir nos Estados Unidos. E beleza, o primeiro motivo da gente tirar o nosso dinheiro do país, do Brasil, é esse risco político que nós temos por aqui. Essas incertezas que são criadas pelos governos. Não estou falando aqui somente do governo Lula, que é o atual presidente, mas também dos governos passados, como o Bolsonaro, com a Dilma. Todos os governos, seja de esquerda, seja de direita, eles acabam tendo muitas polêmicas, muitas coisas estranhas acontecem aqui no Brasil, na nossa política, e isso tudo gera muita incerteza. E o que essa incerteza traz para o mercado? Essas incertezas, elas travam a economia, os investimentos não acontecem, as empresas elas não conseguem expandir, elas não têm aquele otimismo para crescer, para negociar, para aumentar suas operações aqui no Brasil. Tudo muito travado, tudo muito burocrático, isso prejudica demais a nossa economia. Então nós temos, por exemplo, hoje, na figura ali do Lula, o presidente, o Fernando Haddad e também aqui o Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, nós temos aqui um duelo acontecendo sobre a taxa Selic. Então nós temos o governo tentando interferir na taxa Selic. Por que isso não pode acontecer? Por que o Banco Central tem que ser independente? A taxa Selic ela só chegou nesse patamar de 13,75% porque ela é uma ferramenta de política monetária. Ela precisa subir, chegar nesses patamares para controlar a inflação. Então lá em 2020, desde a pandemia, nós tivemos muita injeção de dinheiro, muito auxílio para a população devido à pandemia. E com isso, logo depois veio a inflação. Nós tivemos inflações ali de 10, 15% ao ano. Isso prejudicou demais o nosso país. E o Banco Central já veio aumentando essa taxa lá de 2020 em 2%, que ela estava para esses 13,75%. Se ele não tivesse feito isso, a nossa inflação estaria descontrolada, estaria num patamar muito mais elevado. Agora a gente tem ainda uma inflação controlada, mas que poderia estar melhor, que a gente já poderia estar com a taxa Selic baixando se o governo não tivesse interferindo, se o Lula não tivesse falando sobre baixar essa taxa na mão, se o Haddad estivesse entregando um plano melhor sobre controle fiscal, sobre redução dos gastos públicos. A gente tem que ter um plano claro que traga essa visão de longo prazo para o Brasil, que os gastos do governo sejam menores, que exista essa responsabilidade fiscal. Se a gente tivesse essa garantia, essa segurança que daqui para frente iria ter tudo isso, o Roberto Campos Neto, o Banco Central, ele já poderia começar a pensar em baixar essa taxa. E aí, claro, baixando a taxa Selic, isso vai incentivar toda a Bolsa de Valores, todas as empresas, e não só essas empresas listadas na bolsa, mas todo empresário, todo brasileiro. Isso estimula a economia como um todo. Por que a taxa Selic ela sobe? Para frear a economia. Nós temos uma inflação descontrolada, as pessoas estão comprando, os preços estão lá em cima, a taxa Selic sobe para que as pessoas parem de consumir, para que as pessoas poupem o dinheiro e comecem a investir em títulos públicos, em renda fixa. Freia a economia, as pessoas não investem, diminui a demanda pelos produtos, diminui a compra, e isso faz com que a inflação sobre esses produtos diminua. E aí, baixando a inflação, a taxa Selic vai baixando novamente até entrar num equilíbrio. Então, por isso que existe a taxa Selic, essa ferramenta de política monetária. Mas beleza, esse é o problema de agora, desses 100 primeiros dias de governo, esses primeiros meses do governo Lula, mas isso sempre aconteceu com os outros governos também. A gente sempre teve muito risco, muita confusão acontecendo por aqui, o que traz prejuízos para a nossa economia, prejuízos para os nossos investimentos. Então, esse é um primeiro motivo para a gente pensar em tirar o nosso dinheiro daqui, pelo menos mandar boa parte dele para os Estados Unidos. Um segundo motivo muito importante é a desvalorização do real. Nós temos aqui uma moeda que é fraca. Se a gente pegar desde o início, lá de 1994, com o Plano Real, nós tivemos aqui uma perda do poder de compra de mais de 85%. Então nesse gráfico ele mostra quando o real completou 27 anos. Ele já estava ali perdendo mais de 85%, onde 100 reais seriam equivalentes a 14 reais e 94 centavos. Hoje, em 2023, já está um pouquinho pior, seria o equivalente aqui a R$ 13,17. Então veja que nós tivemos o nosso poder de compra corroído muito pela inflação acumulada de todos esses anos. Então por isso que é importante a gente manter sim a inflação controlada no país. E por que não mandar o nosso dinheiro para os Estados Unidos, colocando o nosso patrimônio, uma parte dele, em dólar? O dólar é a moeda mundial, é a moeda que é negociada internacionalmente, então ela é mais forte. Ela tem inflação também? Claro que tem, mas é uma inflação bem menor, bem mais
controlada do que o nosso real, do que a nossa moeda. Então esse é o segundo motivo para você pensar em mandar o seu dinheiro lá para os Estados Unidos. Um terceiro motivo é a diversificação. Nós temos lá fora essa opção de diversificar o nosso patrimônio ao redor do mundo. Nós não nos limitamos somente às empresas, aos investimentos aqui do Brasil. Nós mandamos o nosso dinheiro para os Estados Unidos e de lá a gente consegue investir ao redor do mundo. As empresas dos Estados Unidos, elas são as maiores do mundo, elas possuem receita global. Então, por exemplo, Google, Facebook, Coca-Cola, McDonald's, são alguns exemplos, mas que você vê que elas existem no mundo inteiro. Toda a receita, o que elas ganham, estão espalhados no mundo inteiro. Então a gente consegue investir nas maiores empresas, mas também a gente tem ETFs, a gente tem produtos lá fora. Nós conseguimos diversificar o nosso dinheiro, por exemplo, em empresas da Europa, da China, do Japão, da Índia, do Reino Unido, da Austrália, enfim. A gente consegue colocar o nosso dinheiro além dos Estados Unidos, ao redor do mundo inteiro. Então pense nisso. Por que deixar o nosso dinheiro somente aqui no Brasil, se de uma maneira muito fácil a gente consegue investir ao redor do mundo inteiro? Então esse é o terceiro motivo, essa diversificação global que a gente tem. E bom, o quarto motivo é que lá nos Estados Unidos, você mandando seu dinheiro para lá, você tem as empresas mais valiosas do mundo. Nós temos, por exemplo, aqui uma lista com as 10 empresas mais valiosas. Veja que 9 delas são dos Estados Unidos. Nós temos ali em segundo lugar a Saudi Aramco, que é essa petrolífera, a maior do mundo, é uma empresa de petróleo que se destacou no meio das outras, mas veja que as outras 9 são dos Estados Unidos. Nós estamos falando aqui de Apple, Microsoft, Google, Amazon, Tesla, a Berkshire, que é a empresa, a holding do Warren Buffett, o maior investidor de todos os tempos. Nós temos ali a United Healthcare, que é um grande conglomerado de saúde nos Estados Unidos, Johnson & Johnson, Meta, que é o Facebook. Então veja, aqui nós temos 10 empresas excelentes que a gente pode investir. E lembrando que lá nos Estados Unidos, as bolsas americanas, elas possibilitam que a gente invista em mais de 6 mil empresas e REITs, que são esses fundos imobiliários americanos. Mas através de ETFs e outros ativos, a gente tem um total de mais de 8 mil ativos. Então a gente tem muitas opções, um mercado muito diferente do nosso, bem maior, bem superior ao nosso mercado brasileiro. Então mais um motivo para a gente mandar o nosso dinheiro lá para fora. E para fechar, nós temos aqui o quinto motivo, que é buscar sim essa segurança, essa previsibilidade. Nós temos lá fora, nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, as empresas mais valiosas do mundo. Nós temos a moeda que é muito mais forte, que ela é negociada no mundo inteiro, a moeda utilizada para fazer qualquer negócio ao redor do mundo. Nós temos uma inflação menor, mais controlada, nós temos menos risco envolvendo os Estados Unidos, nós temos um risco político, um risco econômico bem menor do que comparado com o nosso aqui do Brasil. Se a gente pegar o S&P, que é as 500 maiores empresas americanas, nós temos um crescimento, uma rentabilidade histórica que fica ali em torno de 11% ao ano. Então tudo isso junto traz para nós uma previsibilidade, uma segurança muito maior da gente investir lá fora. Então depois disso tudo, por que não pegar um pedaço do nosso patrimônio e colocar lá fora, investir nos Estados Unidos? A gente não precisa mandar todo o nosso dinheiro para investir lá fora, mas comece a mandar um pouco dos seus aportes lá para fora, quem sabe ali 15, 20% do seu patrimônio lá nos Estados Unidos. Isso já vai te trazer uma segurança muito maior para a sua carteira. Caso o dólar dispare, vá para 6, vá para 7, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas a tendência é que o dólar vá sempre se valorizando ao longo do tempo. Então, por que não ter um pedaço do seu patrimônio lá fora? Então pense nisso, pense nesses 5 motivos e vá amadurecendo essa ideia, mas não deixe de investir nos Estados Unidos. Hoje em dia já não existe mais aquela desculpa de que é muito difícil investir lá fora. Nós temos corretoras totalmente em português, nós conseguimos mandar o nosso dinheiro através de Pix, converter ele para dólar e investir tranquilamente da mesma maneira que a gente investiria nas corretoras brasileiras que nós temos por aqui. Então chega de desculpa, você pode sim investir lá fora tranquilamente e de uma maneira muito fácil. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Comece a investir lá fora. Você pode investir com pouco dinheiro, com cerca de 5 dólares, 10 dólares, você já começa a investir nos Estados Unidos, investindo nessas empresas. Então eu vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu mostro como que você pode fazer isso na prática, como que você pode investir pela corretora Avenue, que é uma das opções que nós temos no mercado para você investir lá fora. Eu vou deixar um vídeo aqui do lado, dá uma olhadinha que eu tenho certeza que vai te ajudar. Você já vai dar esse primeiro passo para montar a sua carteira para investir nos Estados Unidos. Então dá uma olhadinha ali, muito obrigado, me chamo Tomás Xavier, te vejo semana que vem e falou!